hoje temos Lina, Estelinha e eu aqui nas janelas do KSSF para falar sobre Deus 24/7. E hoje a gente vai estar meio que continuando, a Estelinha vai continuar, né? Ela já deu o primeiro step aí no domingo, que foi o fluxo do amor, que foi uma palestra maravilhosa. Quem não assistiu, vá lá e assista. E acho que hoje vai ser essa continuação desse fluxo, né, Estela? Foi verdade, porque é interessante quando a gente fez nosso estudo dos médiuns 24/7, e depois teve um estudo que a Marisa comentou da providência divina, que é 24/7, a Marisa já pegou e falou, isso aí dá a próxima palestra, né, a parte 2. E nesse meio tempo eu fiz o estudo do fluxo do amor divino, e no meio desse estudo tenho tanta coisa sobre o que a gente vai falar hoje, e para mim clareou tanto que eu tenho me sentido assim, mergulhada nessa proposta da gente lembrar que a gente não está sozinho, que Deus realmente está conosco. Então, para quem não assistiu a palestra ainda, ou para quem já assistiu, para lembrar um pouco, para eu recordar, eu comecei a palestra falando que eu fui ler sobre Deus na Gênesis de Kardec, um capítulo fantástico, porque a gente tem muitas perguntas sobre Deus, né? E realmente a primeira pergunta de Kardec é o que é Deus. Então, em torno disso, acho que tentar explicar Deus é até uma certa presunção, assim, porque a gente não vai conseguir explicar. E Deus, né, estava falando com a Adriana falou assim, Deus a gente tem que sentir, a gente não tem que explicar. Deus é uma coisa muito, muito grande, mas naquele estudo de Kardec, ele deu uma explicação, uma comparação bem assim, bem sucinta, bem simples no nosso entendimento, mas que me ajudou a pensar nesse amor de Deus e nessa questão de Deus estar com a gente 24/7. Ele explica a questão dos fluidos. Ele fala que os fluidos são veículos da manifestação do Criador. Então, lembrando que a gente estuda o fluido cósmico universal, que é o fluido que envolve a todos nós. A Má sempre fala, é o nosso aquário. Estamos imersos nesse fluido cósmico universal. Sem ele, não teria como, né, a gente estar aqui existindo. E aí, dentro desse fluido cósmico universal, quando eles falam de fluidos, ele vai comentar do fluido, vamos ver se sai agora, perispirítico, tá certo agora? Eu falo, saiu? Saiu, né? Gostou disso? Perispirítico, é. Então, eles falam que tem o nosso fluido vital, que é o que dá vida, né, ao nosso corpo físico, a gente precisa, entre o espírito e o corpo, desse fluido vital. É esse fluido vital que acaba quando a gente né, faz a desencarnação, é uma cota que a gente tem desse fluido vital, e é esse mesmo que a gente repõe nos passos. E esse fluido perispirítico, que ele seria exatamente a matéria que sai do perispírito. Eles consideram matéria, assim, é o que seria o condutor do nosso pensamento. Ele acaba se transformando, ele se confunde tanto que é como se o nosso pensamento fosse a matéria, mas esse fluido vai transmitir o nosso pensamento. Então, ele fala uma comparação bem simples, como se Deus, vamos pensar nesse fluido todo que é Deus, mas um fluido inteligente, com propósito, com direção. Então, Deus, ele traz para a gente esse fluido dele, esse fluido que sai de Deus e nos envolve a todos. Ele também compara o nosso corpo como se nós fôssemos, o espírito fosse Deus, o corpo todo, toda a criação. Então, não tem como a gente não sentir o que se passa no nosso corpo. A nossa consciência do que está acontecendo no corpo seria a consciência que Deus tem de tudo e de todos, porque Ele é parte de tudo e está em tudo. Então, foi esse o caminho que eu fiz para poder a gente pensar nesse fluido, nessa presença de Deus com tudo. E acho que, Lina, no final da palestra do Médiuns, você colocou uma imagem linda que falava como que a gente pode saber a existência de Deus? Pela obra dele. Então, a gente estudando também, observando muitos fenômenos da natureza, um pôr do sol, ou mesmo uma tempestade, a gente pode ver a obra do Criador. Então, esse tem me acompanhado muito para me conectar, porque o amor dele está lá, mas a gente tem que se conectar com esse amor, com esse cuidado. E quando você fala assim, Stella, do fluido, porque às vezes fica difícil a gente sentir, entender isso, né? A gente sente, mas fica difícil visualizar. E Deus é aquilo, é a inteligência suprema, Deus ele se faz presente, porque se faz presente em nós, mas o fluido, essa coisa que a gente mergulha nesse hálito divino, como diz André Luiz, né? Como se fosse o hálito de Deus que nos envolve.
esse fluido divino, eu penso no ar, né? O ar que a gente respira. A gente não vê, mas a gente sabe o quão valioso é o ar. Agora, então, na pandemia, a gente sabe que é de extremo valor o ar que respiramos, mas a gente não vê, mas sabe que ele está aí. E se faltar, você sabe que houve um defeito em você, não no ar, porque as outras pessoas estão respirando. E se a gente começa a ter dificuldade de respirar, estou com asma, estou com problema pulmonar, estou com alguma coisa. E se falta o ar mesmo e a gente cessa a vida física, desencarna, a gente, nós pelo menos espíritas, já sabemos da imortalidade, né? Deus, um ser tão poderoso desse, não ia criar nada para ser destruído, só porque o fluido dele, né, cessou para aquela pessoa ficar no mundo físico, é porque nós vamos para um outro lugar onde vamos continuar vivos. Então, o ar que respiramos, ele é necessário? É, mas quando não conseguimos mais respirar aqui, vamos respirar em outras, né? Então, isso é bom para a gente saber que a morte não tem aquela coisa mais destrutiva para nós, não pode. Se a gente está querendo, quando nos tornamos espíritas, ou qualquer outra escola religiosa, construir essa religiosidade, né? Criar essa ligação, a religiosidade que eu digo é essa espiritualidade, essa ligação com o divino. Se a gente está querendo fazer isso, nós temos que conceber esse ser que nós precisamos reconhecer como está o tempo todo com a gente. Senão, a gente não consegue avançar. Para avançar, eu tenho que ir com Deus. Porque Ele é o dono do mundo, Ele é o dono de tudo, Ele comanda tudo, é a força maior. Então, se eu não reconheço isso, se eu não sinto isso, e não sinto que a minha vida que está ligada a dele de uma forma assim, vital, né, fica difícil caminhar, né? É que no final das contas tudo vem de Deus, né? Mas se a gente não utilizar todas essas oportunidades e essas coisas que nós temos para fazer alguma coisa, e também Deus vai ficar ali, todos os presentes vão ficar ali. E assim, uma outra coisa que eu penso muito quando a gente fala nesse fluido é a inteligência, a consciência do fluido, né? Então, para mim, quando eu penso assim em uma mãe cuidando de um filho. O cuidado que a mãe tem, independente do filho pode crescer, pode sair de casa, pode ir morar em outro lugar, mas toda vez que a gente pensa nele, a gente está envolvendo ele assim, ele ou ela num manto de proteção, de amor, que vai fazer assim com aquele desejo de que a pessoa fique bem. E isso, eu acho que continua até quando a pessoa desencarna, porque a gente fala assim, agora a gente tem um anjo olhando pela gente. Muitas vezes pode não ser aquela pessoa, mas a gente sempre vai ter um espírito superior, alguém que nos ama, cuidando de nós. E acho que é esse envoltório, esse também que a gente pode chamar de um fluido, né? Uma capinha, assim, que a gente se conecta, que faz a gente se conectar melhor com Deus, com aquilo que está. E a historinha do aquário, que eu achei interessante, que 2 peixinhos novinhos estão nadando ali, encontram o peixinho mais velho, que fala assim, aí, meninos, como é que está a água hoje? E sai nadando, e um olha para o outro e fala assim, água? O que é água? Então, a gente, essa consciência de saber o que... E, claro, dentro do nosso pouco entendimento ainda, a gente não vai conseguir definir, nem dar. Mas o importante é essa caminhada de nos abrirmos para ter cada vez mais consciência de como ele se aplica no nosso dia a dia, porque eu acho que ele se materializa em nós, em nossa vida, através das pessoas que estão presentes conosco. Exatamente. Eu achei muito lindo esse exemplo dos dois, né? Da água, uma graça, e do ar, que a Marisa falou, é tão isso, é tão isso. E eu fiquei pensando assim, quando a gente às vezes fala assim de Deus, tem ainda, eu acredito que muitas vezes se confunde da gente imaginar que Deus, né, é um ser que tenha mãos, que tenha boca, que tenha olhos. A gente sabe que não é isso, e que ele realmente precisa que nós
possamos fazer esse fluxo que eu comentei, é exatamente isso. Nós somos parte dele, e ele conta com a gente, e é óbvio que a gente está aqui ajudando uns aos outros, né? Como você disse mesmo, Lina, quem já foi antes da gente, nós temos entes queridos que estão cuidando da gente também, os nossos mentores. Não é exatamente a figura humana de Deus que a gente quer colocar aqui como aquele que vai vir pessoalmente e vai resolver os problemas, mas como se desenvolve, como o trabalho dele, como um depende do outro. Nós precisamos estar abertos para ter essa parcela e sentir ele nisso. E eu acho que o convite muito grande é com relação à caridade, aquilo que a gente faz. Eu estava vendo uma passagem do Livro dos Espíritos, que foi dada pelo Espírito chamado Caridade, né? Que tem a ver com Caritas, eles falam que esse espírito seria Caritas, e ela comenta justamente da caridade. Então, assim, a gente entendendo que Deus trabalha através da gente, o que os espíritos vão fazer? Vão intuir a gente, vão convidar que a gente tome uma certa atitude, né? Vão nos dar coragem, vão nos dar força. E nessa passagem da caridade, ela comenta que ela está assim, ela promete que ela vai ajudar as pessoas, porque ela tem muita compaixão pelo sofrimento, e ela conta o Dia das Mães, que estão passando frio, uma criança no colo, e a mãe oferece a criança como se estivesse vendo ela em espírito, pedindo ajuda. E ela consegue, né, ela fica falando coragem, ela fica instigando, falando para aquela, o espírito desencarnado, falando a palavra coragem para quem está aqui passando pela situação, para que aquele espírito desperte nele a coragem mesmo, a capacidade de fazer pela gente, porque esse Deus que criou a gente criou para que a gente possa ter essa capacidade da gente se mover, não ficar só esperando, né, que ele vai fazer tudo o que as outras pessoas façam, mas essa bondade que vai movimentar corações para que façam a parte os braços e pernas de Deus que ele não tem. Eu acho que é isso que a gente também precisa lembrar, o quanto que nós somos responsáveis por esse movimento todo, né? Por esse ar, por essa água que a gente está navegando. E fazer com que esse entendimento chegue às pessoas, né? Por isso a necessidade de amar ao próximo, por isso quando a gente pensa em Deus como uma providência divina 24/7, é porque ele age 24/7. Mas como ele age? Né? Cadê? Como é que acontece? Né? Então, quando Jesus agia, Jesus dizia o quê? Eu e o Pai somos um. E aí nós confundimos Jesus com Deus, mas ele não queria dizer que ele era Deus. Ele queria dizer que ele já sabia o que ele tinha que fazer para refletir o que Deus queria conosco. Então, nós somos o canal um dos outros, né? Então, nós temos essa ideia divina, desse Deus dentro, por isso que é bom pensar em Deus dentro, né? Ele não está fora, ele age em mim, ele me faz mover o pensamento dele. Como ele não pode se personificar e dizer, Marcelo, sente aqui, não aí, porque é perigoso, ele, através de mim, ele faz isso, através do outro, através de qualquer ser humano, ele faz isso, através dos filhos. Por isso que nós estamos aqui para servir, todos nós. Essa é a grande meta, amar para servir. Servir a quem? Ao próximo. E a gente só pode fazer isso se também nos amarmos, porque nos amando, nós vamos compreender o desamor no outro, a dificuldade no outro. Mas se eu não me amo, eu vou achar que todo mundo tem que ser bam para me dar em troca aquilo que eu já estou dando. Então, aí já fica aquelas caridades que não são pontes, né? Então, nós, na realidade, viramos todos pontes. Né? Nós somos a ponte por onde a providência divina vai circular, porque ela precisa circular. Como levantar o outro, né? Como não ofender o livre-arbítrio do outro? Porque se você quer tirar alguém das drogas e a pessoa diz assim, eu não quero sair, você não pode fazer nada. Você vai fazer o quê? Ah, mas se Deus estivesse aqui, faria. Como? Dava uma paulada, foi ele que fez as leis, né? Quer falar sobre isso, Lívia? Eu sei que você sabe. É participar do curso. Agora, eu acho assim, que às vezes a gente fica numa ingenuidade, muitas vezes até
às vezes até pueril, infantil, como Emmanuel fala, pensando que a gente vai pedir alguma coisa para Deus e Deus vai nos dar exatamente aquilo que a gente pediu. É muito extremamente infantil mesmo, porque imagina um filho seu de 5 anos falando: mãe, eu quero um carro, eu quero sair dirigindo. Você vai falar, eu vou falar o quê? Toma a chave e vai? Não, eu vou dizer: não, você ainda não tem idade. Não quer dizer que eu não amo você, não quer dizer que você não merece um carro, não tem nada a ver com isso, é simplesmente ainda não dá, porque você ainda não tem nem tamanho para alcançar o pedal, nem a coordenação para conseguir manusear o carro. Então, não tem nada a ver com o amar ou deixar de amar, tem a ver com capacidade nossa. Então, conforme a nossa evolução, nosso período evolutivo em que cada um está, né, no caminho, na jornada em que cada um está, as respostas vão ser diferentes. Muitas vezes, no início, elas são dolorosas, né? Porque a gente quer um brinquedo e não pode, não tem a capacidade de brincar com o carro ainda, de sair com o carro ainda, eu sofro, eu tenho aquele tantrum, como eles falam aqui, aquele ataque dos 2 anos, dos 3 anos, que você quer uma coisa e não pode. Às vezes a resposta chega em forma de uma enfermidade, às vezes a resposta chega em formas das mais diversas, né? Chega em forma de um vírus, de uma pandemia, que força a gente a fazer um monte de coisas que não estávamos acostumados, força a gente a tomar atitudes diferentes, mas que, no final das contas, vai ser o aprendizado necessário para aquele momento. Né? Então, quando o espírito lá da caridade chega e fala assim, coragem, força, esse sentimento que a gente está treinando a abrir em nós também, no nosso coração, de entender que, ok, neste momento eu preciso de coragem, força e serenidade para ultrapassar esse desafio da melhor forma que eu puder, neste momento. Quando eu passar e o tempo passa, tudo passa, né? Chico tinha lá a frase dele no quarto dele, tudo nessa vida passa, isso também vai passar. Não pensa que a vida vai acabar porque, né, 2020, 2021, porque por causa do vírus, a vida já venceu, nós estamos vivos e não vai ser uma pandemia que vai acabar com a gente. No texto que você mandou, Lê, no primeiro texto, ele usa uma palavra que eu até grifei aqui, porque eu achei tão lindo, que o tempo é o nosso explicador silencioso. Porque você tocou num ponto assim, eu fiquei pensando, a gente fala bastante desse amor de Deus, da providência, mas quando a gente está sofrendo, quando a gente recebe o ainda não dele, é difícil a gente acreditar. Como é que uma pessoa pode amar e me deixar sofrer como eu estou sofrendo? Como é que um Deus de amor pode não estar vendo o que eu estou passando, não estar vendo o que eu estou sentindo? Então, a gente ainda tem essa dificuldade de entender, né, o não do pai, porque não é o momento ainda, porque a gente não está pronto, ou porque entender que ele também guia a nossa vida por portas fechadas. Né? Ele não só mostra o caminho por tudo aberto, mas quando ele fecha também, no sentido que as coisas não acontecem como a gente gostaria, porque esse tempo sendo um explicador silencioso, muitas das respostas a gente acaba tendo, né? Eu tenho certeza que cada um aqui tem uma história que você vai falar, agora eu entendi por que não, porque eu não pude fazer naquela época, que eu pedi tanto, rezei tanto, e ele não me deixou, não permitiu que aquilo acontecesse. E aí você percebe hoje que tinha um propósito maior e melhor. Às vezes a resposta não vai ser agora, né? Vai demorar um tempo para a gente entender isso. Principalmente como espíritos imortais, a gente vai ter que entender que não vai ser às vezes agora que a gente vai entender o porquê que eu vim assim, o porquê as coisas estão acontecendo. Então, para mim, você toca num ponto que, quando a gente fala dessa providência divina, esse amor de Deus, muitas vezes a gente não está no momento de achar que ele está amando a gente, porque está doendo muito. Como que ele vai deixar doer assim se ele me ama? Então, é bem importante a gente parar e começar a estudar, entender o porquê que é do jeito que é, ou porquê que a gente é feito dessa forma, para que a gente possa também se esforçar, para que a gente também possa fazer a nossa parte. E a gente quer tudo muito demais, a gente quer realmente de mão beijada, que aquilo se resolva. Eu vou falar por mim. Assim, a gente acorde, o problema está resolvido. Eu lembro que meu pai, quando era pequena, os bichinhos lá em casa morriam, os cachorros morriam, meu pai acordava e falava, olha,
morreu, já enterrei, sem problema, já acabou. E aí, depois de um tempo, você percebe assim, não, você vai ter que enterrar os seus bichinhos de estimação, porque não vai ter ninguém que vai fazer por você. E assim esteve em outras áreas da vida, que vai requerer da gente aquele posicionamento, para que a gente cresça. A intenção é que nós possamos ter e amadurecer. Esse é o ponto. E é para amadurecer mesmo, porque Deus, como está no comando, ele forma as nossas histórias de modo que nós possamos, quando estivermos meio devagar na caminhada, vir alguma trombada de lá e você pegar no tranco e dizer, não está doendo, e vai fazer alguma outra coisa. Né? Não, eu tenho que refletir de alguma forma para não parar a minha caminhada. Por isso que os estados de tristeza, eles precisam ser controlados e revertidos, pensando nessa dinâmica da providência. Eu não posso me fechar para a vida. Não há tristeza nenhuma que me leve a realmente me afundar em mim mesma, a não ser o meu egoísmo. O meu egoísmo e a minha infantilidade é tão grande que, se as coisas não funcionarem da maneira que eu quero, eu caio na tristeza, eu fujo da vida, como uma criança foge quando não está recebendo alguma coisa e fica triste, chora e esperneia. Então, nós temos que ter já essa noção que o dono do mundo é o Deus do amor. Não há providência divina, nada vai cair do céu, é um Deus de amor. Né? Até Emmanuel, às vezes, compara, né, o amor de Deus como o amor de uma mãe, que é capaz de ver o filho em sofrimento, mas não vai dar o veneno a ele porque ele quer, não vai dar o carro fora da idade. E quando ele está sofrendo, sofre com ele, embora saiba que não pode ir contra o livre-arbítrio do outro. Né? Então, quando você tem um filho problema, você quer que ele fique bom, você sofre com ele, mas depende dele querer voltar à vida. Não depende de você. O que você pode fazer é estar sempre amando, para que esse canal do amor de Deus, da providência divina por aquela criatura, esteja aberto através de você. Então, quem é mãe pode fazer isso, né? Então, são coisas assim que a gente tem que, na hora, parar para pensar como eu vou canalizar esse Deus interno, porque eu gosto sempre de pensar que ele está dentro, que não eu sou só um canal fora dele, não, né? Que ele habita em nós, né? É tão bom isso, habitar em nós. Mas para que eu possa sentir isso todas as vezes com muita força, eu tenho que agir com o outro de uma forma, vamos dizer assim, amorosa. Então, quando você vê alguém fazendo alguma coisa e você se compadece dessa pessoa, você está servindo de canal. Você sente o amor de Deus. Porque o que Deus sente por nós é compaixão. Ele tem tanta compaixão, ele nos ama tanto que nos dá 1000 chances, eternamente chances, para a gente se renovar. Então, o objetivo de Deus é renovar o outro, é reerguer o outro, é que o outro sempre fique de pé para continuar. Então, quando a gente pensa assim para o outro, seja ele próximo, muito próximo, pouco próximo, seja como for, esse sentimento que nos dá dentro do nosso coração faz com que a gente sinta Deus. E é isso que nos cura. Jesus se sentia grande, satisfeito e feliz, apesar de tudo, porque o que ele sentia por nós era o que Deus sente por todos nós. Era por isso que ele resistiu à cruz, resistiu a tudo. E se vier de novo, a gente cansa de dizer, né? Vamos crucificá-lo de novo. E ele vai dizer, não tem problema. E virei mais uma vez, até que vocês consigam. Né? Então, para que a gente sinta o 24/7 dessa providência divina, a gente tem que fazer o papel de Deus para alguém. Como Deus seria por aquela pessoa que está diante de mim, aquela pessoa que eu estou vendo na televisão que está sofrendo? Como eu posso fazer isso? Não é? Diga, Lê. A Joseli está falando aqui, amar Deus através do próximo. Eu acho que é interessante na parábola do bom samaritano, e como você fala, é um estranho, não sabia quem era, né? E a pessoa, o samaritano, se enche de compaixão. Então, como você diz,
Deus ali dentro dele preenche todo ele de compaixão, ele sente aquilo, ele vê alguém sofrendo, quero ajudar, vou fazer o que eu posso, tudo que eu posso para levar essa pessoa adiante. E me veio agora a lembrança, um vídeo que o Ronaldo acho que postou no grupo, de uma menina de 12 anos, eu acho que ela está como professora lá no interior do Maranhão, numa casinha daquelas de parede de barro, e ela fala assim, quando eu me sinto triste, o que eu faço? Eu leio um livro, aí eu chamo todas as crianças para brincar, e eu vou lá, vou ajudar alguém, e aí eu me sinto feliz. Né? Eu lembrei de Chico, quando ele falava, quando eu me sinto triste, mandam-me falar para ir lá para a periferia, aí eu vou lá cuidar das pessoas que estão sofrendo, e o sofrimento acaba. É isso que você fala, né? Porque eu acho que como o fluido divino está em tudo, está em todos nós, fora, dentro, em todos que estão à nossa volta, uma vez que eu me abra para essa posição de o que eu posso fazer agora de bom, isso preenche, esse fluido vai preenchendo a gente, assim, com aquela sensação maravilhosa de eu posso, né? Eu posso estender a mão, eu posso falar uma palavra de conforto, eu posso ligar para um amigo, eu posso mandar uma mensagem, posso fazer o pouco que eu estou fazendo, mas contanto que seja, não é, com esse preenchimento completo desse Deus que está em nós, que é em nós. E a gente ainda não tem a gente está garimpando o amor todo sábado, né? Mas nós não temos sentimentos formados ainda, nobres, ao ponto de fazer o que muitas vezes a gente faz, né? Todos nós, por alguém, por um filho, por um parente, ou por né? Quem já tem um canal mais aberto, por um inimigo, né? Coisas que a gente faz que só pode ser mesmo feitas, depois se você refletir, por alguma coisa a mais que naquela hora se manifestou, que foi o amor de Deus. Porque você diz assim, meu Deus, eu me embrenhei naquele mato, podia ter me ferido toda, podia ter pego a doença daquelas pessoas, mas resolvi fazer aquilo, e estou aqui hoje satisfeita, meu coração livre de qualquer impedimento. Por quê? Porque você estava sob a providência de Deus. Então, esse negócio aí E eu fiquei, na minha palestra, eu falei um trecho, né, acho que o Mano comenta, que quando a gente faz esse movimento, que quanto mais a gente faz esse movimento de sair de nós para ajudar, mais Deus, né, ele consegue preencher a gente, mais a continuar esse trabalho. Essa semana eu vi uma historinha de Chico, e eu não lembrava, eu não conhecia, não lembro se eu já sabia da história, mas que tinha uma pessoa, você já deve conhecer a história, mas para mim essa semana me tocou diferente. Ela estava na fila para falar com o Chico, ela era a primeira pessoa que tinha a senha, e ela estava indo lá porque o filho dela havia se suicidado, e ela queria ter uma mensagem do filho. E nisso chega uma mulher desesperada que o filho tinha morrido num acidente. E ela queria falar com o Chico e não tinha mais a senha. Então essa mulher falou, olha, não, vem aqui, pega a minha senha, fica no meu lugar. A mulher falou, não, mas você também quer saber do seu filho. Ela falou, não tem problema, você está mais desesperada que eu. E deu para ela a senha e deixou o lugar dela para outra mãe mais desesperada. E aí disse que ela estava no hotel, numa cidade pequena, bateram no quarto dela à noite e perguntaram, a senhora é fulana de tal? Ela falou, sim. Falou, então, nós temos uma mensagem para te dar. O Chico pediu para a gente vir aqui te dizer que pela sua atitude hoje de ter dado o seu lugar para uma outra mãe, os espíritos amigos conseguiram, através dessa sua atitude de desprendimento, essa energia foi utilizada para resgatar o seu filho na região onde ele estava por conta do suicídio. Então, eu queria te dizer que a sua atitude ajudou no resgate do seu filho. Então, isso para mim me tocou de uma forma para você ver que um gesto, né, ela abriu mão daquele momento dela de dor também, em prol de uma pessoa que estava sofrendo mais. E a providência divina assim, não deixou ela sem resposta, eu acho que até mais, porque aquela atitude dela impulsionou que os espíritos amigos fossem ao encontro do filho. Então, quando a gente pensa nessa grandiosidade de uma ação que a gente faz, e ela ficou sabendo que isso aconteceu, mas quantas coisas a gente faz um dia, ou que a gente fala,
que vai reverberar nossa, assim, pode virar uma cadeia, não sei se vocês viram, que uma das cadeias de fast food, eles fizeram aquela coisa de pagar para o carro que está atrás, que é uma coisa tão fantástica, né? Se vocês não fizeram, fizeram comigo, que eu fui pagar meu lanche no drive-thru, e o cara falou, olha, a pessoa na frente já pagou o seu almoço, e aí eu paguei para o carro de trás. E teve uma cadeia dessa, foi em Wendy's, que já estava em 700 pessoas, pagando para a pessoa do carro de trás. Então, assim, são pequenos gestos, mas aquele dia você sabe o tamanho daquela ação que a pessoa recebe aquilo e como ela passa isso para frente. É incrível pensar uma coisa tão material, mas se a gente pensar no espiritual, onde chega essa onda? Eu acho que é o fluxo, né? É você fazer parte do fluxo que é o tchan da brincadeira, porque, assim, você vai receber de quem? Lógico, de quem tem mais que você. Aí, quem tem mais que você precisa que você devolva para ele? Não. Ele precisa que você passe para quem tem menos, né? Então, ele precisa que você faça parte da cadeia mesmo. E isso que eu acho que conforme a gente vai se estudando, se conhecendo e conhecendo a mensagem de Jesus, é isso que a gente vai fazendo, a gente vai se colocando na cadeia, né? Ele já estava no lugar que lhe pertencia. Então, ele vai trazendo a gente assim, para o caminho de verdade e vida, mas em que a gente vai se colocando na posição que nos pertence. E é tão bacana assim, saber que esse fluxo acontece naturalmente pela boa vontade das pessoas, mesmo que elas não tenham nenhuma crença em Deus. Né? Mas elas já tenham bondade no coração, que Deus é um dos atributos de Deus, os atributos são todos nobres, né? E o amor envolve a humildade. Então, eu acho que se Deus é amor, ele é humilde. E como humildade para nos mostrar como você pode ser humilde sem ferir as suas crenças, sem ferir nada, é você poder canalizar esse fluxo, nesse fluido, essa força, seja lá o que você seja. Você não precisa acreditar em nada acima de você. Mas se você já acredita no seu amor, eu sou ateu e só acredito no que eu sou e no que eu tenho, no que eu sinto, mas se você sente essa compaixão pelo outro, não tem problema, Deus vai fazer, é assim mesmo. Então, não exige isso. É mesmo que a fé, mas quando a gente às vezes fala sobre fé para alguém, as pessoas fica aquela coisa, né? Meio piegas, é coisa de igreja, é coisa, né, de Deus, é coisa de... dê outro nome, eu não dê nome nenhum, não importa. Deus é tão humilde que ele não quer nem saber. Ele quer que você faça, que você deixe esse fluxo correr da maneira que você achar melhor, contanto que isso se faça e que essa cadeia se forme e realmente aí a gente atinja o objetivo, que é sermos evoluídos. Nós vamos evoluir. Todas as vezes que a gente quiser cortar o fluxo, a gente vai tomar uma trombadinha da vida, assim, dizendo, epa, muda de ciclo. Por isso que essa religação com o amor de Deus nos renova, nos reergue das nossas dores. Às vezes você vê duas pessoas sofrerem da mesma doença, uma sofre, a outra só sente a dor e está trabalhando para superar aquilo e conseguir seguir. E o outro, às vezes, se afunda no choro, no sofrimento, na reclamação, quando podia fazer daquele momento crucial, né? Que às vezes é um fechamento de ciclo, às vezes é um movimento que a vida vai dar, né? Nas suas existências, está naquele teste, naquela prova, e às vezes a gente deixa correr aquele momento, né? Então, Deus é aquilo, não é uma coisa... Essa providência 24/7, se a gente tiver consciência dela, sem dar nomes aos bois, não precisa dar nomes, diz aí uma força qualquer, uma força que há em mim, mas ela está ali, atuando em nós 24/7, silenciosamente, só esperando esse gesto.
Ah, não, eu vou fazer isso por fulano. Não, olha, aquilo ali é dessa maneira, vai ser melhor. Olha, eu vou ceder para o outro passar. Qualquer coisa, né? A gente pode se alimentar disso. Né? Vai, meninas. Eu Entendeu? estava estudando aqui, a gente estava estudando no livro da Joana, o da constelação familiar, e ela fala sobre educação e tudo mais, e a gente estava lendo uma história de uma antropologista, acho que até saiu numa revista, a Margaret Mead, e um dos alunos perguntam para ela qual é a maior prova de evolução do espírito. E ele estava esperando que ela fosse, do espírito não, do homem. O aluno esperando que ela fosse falar que foram a invenção das ferramentas, isso, aquilo, e ela fala que o grande sinal de evolução para ela, da humanidade, é 15 mil anos, um esqueleto de 15 mil anos atrás, eles encontraram com uma fratura no fêmur e que ela tinha curado, o osso tinha se reabilitado. Então, há 15 mil anos atrás, imagina, a gente morava nas cavernas, você quebrar uma perna no mundo animal, dançou, você está perdido porque os seus predadores vão te pegar, você não tem como caminhar. Então, para aquele osso ter se curado, para aquela fratura ter se curado, alguém teve que se importar com essa pessoa, carregar essa pessoa para um lugar seguro, ter certeza que tinha alimento, que não tinha nenhum. Então, imagina que. Aí eu fui lendo as histórias do nosso primeiro. Eu acho que o esqueleto mais antigo que encontraram no Brasil é na região de São Leopoldo, lá em Minas, com cerca de 13 mil anos. E naquela época, a gente, quer dizer, o cuidar, como é que esse 24/7, eu fiquei pensando assim no tempo em que a gente foi levando para a gente ir manifestando aos poucos esse amor divino, essa força divina que existe em nós, e quanto ainda não vai melhorar em 15 mil anos, né? Hoje, você pensar uma pessoa com um fêmur quebrado, não tem nem passa pela sua cabeça que essa pessoa vai estar abandonada em algum lugar, que não vai ter algum cuidado. Mas, então, como será que a gente vai estar em um pouquinho mais, né? Quanto a gente não vai estar se importando uns com os outros, tendo o cuidado de fazer com que as pessoas estejam bem, ter essa certeza de que eu não vou estar bem se alguém não estiver bem no meu caminho, à minha volta. Acho que isso cada vez mais vai ser a nossa realidade. Mas esse 24/7 pela eternidade vai mostrando um caminho assim tão bom de estarmos, tão bom de participarmos, que acho que dá vontade de fazer sempre mais. E é muito lindo pensar nisso tudo. E, como a Má falou, está além de religião, está além até da própria crença. Você sabe que, e você pode perceber que mesmo sem você rotular como você acredita, né, ou dar o nome, a força do universo, Deus, como, independentemente, você percebe que nas próprias conversas do dia a dia, a gente acaba dando o nome para uma providência, porque a gente fala, não sei como que tal coisa aconteceu, né? Olha, foi incrível. E a gente tem comentários de coisas que não tem explicação de uma cura ou de coisas, sei lá, como é que você conseguiu dinheiro naquele mês para pagar a sua conta que você nem imaginava que você ia conseguir, o trabalho, quantas coisas, como a Má falou, é o ar que a gente não percebe que está ali. Então, assim, você levantar e imaginar que você está... Coisas que você não para pensar, que você só percebe quando você está doente, quando você está impossibilitado. Então, eu acho que esse cuidado de 24/7, esse cuidado do nosso fêmur,
que é conosco o tempo todo é nisso. São coisas que chegam, mensagens, essa voz suave que chega, né? Que a pessoa não vai falar, não, foi, como o Espírito me falou. Tem uma historinha que eles contam no Evangelho segundo o Espiritismo, eles dão como exemplo a pessoa no deserto, né? Que ela está lá morrendo de sede, não consegue caminhar, e aí vem um Espírito e sopra, né? Primeiro, assim, achei bacana, porque o Espírito consegue fazer que aquela pessoa olhe e veja um futuro, tenha esperança, né, num oásis, assim, que ele pode conseguir a água. Então, primeiro, essa providência de que você nem está vendo o caminho. E eles te dão a pequena amostra de que tem alguma coisa lá na frente para você caminhar. E não tem nome, né? Você sabe que você recebe isso e você vai. Aí dá essa força para ele conseguir levantar, ele caminha até o lugar para pegar água e consegue beber aquela água e se recuperar um pouco. Então, são duas situações assim. Quando você tem uma espiritualidade, né, você está buscando mais isso, e você vê mais essa espiritualidade assim, com esse cuidado, você fica com aquela gratidão, né? Obrigado, meu Deus, você ouviu as minhas orações. Mas quando você não tem, você também, de uma certa forma, reconhece, até mesmo na sua própria força. Porque muitas vezes, a Má falou, a gente tem que olhar para a gente também, né? Isso está dentro da gente. Porque você fica, às vezes, tão dependente que essa ajuda vai chegar de fora, você também não percebe que você também tem essa força de falar, olha, eu vou conseguir, e eu vou levantar, e eu vou dar para achar minha água. Claro que sempre o caminho do meio, né? Nem aquela coisa da arrogância de falar, tá vendo, eu faço sozinho, não preciso de ninguém, e também nem achar que você vai ficar lá e a água vai chegar para você, vai esperar chover para você conseguir tomar água da chuva, embora possa acontecer. Então, assim, tudo é possível dentro desse universo de Deus. E ficou uma frase na minha cabeça que eu fui procurar onde estava, que fala que Deus sabe, vosso Pai sabe do que tem de necessidade, antes que nós peçamos isso, antes que a gente peça, ele já sabe da nossa necessidade. E isso está dentro de um contexto da oração, porque quando a gente pede para ele, e a gente já estudou sobre isso, de pedis e obtereis, é claro que a gente tem essa ilusão de que eu vou pedir tudo, ele vai me dar tudo. Não. É lógico que a gente sabe que tem uma ordem, né? Deus sabe da ordem do universo, mas essa conexão com a prece é importante para que a gente tenha essa conexão com ele e a gente perceba que a gente vai ser atendido. Não como a gente gostaria imediatamente, no caso de mágica, mas perceber essa força que vem dele, essas palavras de inspiração, essa coragem, essa esperança. Ele fala para a gente, né, que as coisas que a gente pode pedir sempre para ele, coragem, paciência e resignação. Isso sempre, à vontade. Então, essa consciência da gente se aproximar dele e pedir, sabendo que ele está lá para doar. Como você falou, Lina, ele tem tanto para doar. Isso. Então, um ir e vir, assim, um exercício, que é um exercício de você ir atrás disso. E não entrar no automático, de que está tudo perdido e ninguém cuida de mim. Então, é um exercício que eu acredito que é muito gostoso de fazer, e quando a gente tem amigos assim, queridos, né, do lado, que a gente pode trocar essa ideia, porque um dia você não acredita muito, porque o dia que você acha que Deus não te ama tanto. Aí tem um amigo querido que vem e lembra as coisas, é muito importante essa ligação. Eu lembro sempre quando Jesus fala, né, naquela construção de amor, que o reino de Deus é isso, é a construção do amor dentro do coração dos homens, né? Então, eu penso que a gente pode não ter crença nenhuma, pode não crer em nada superior do que nós, mas a gente tem que pensar que o desejo de ter uma experiência com Deus, um dia todo homem terá, porque ele não se bastará. Chega uma hora que você não se basta, que você quer, sabe que tem alguma coisa a mais que você ainda não alcançou, e olha que você é uma pessoa danadinha, né, de boa, de bacana. Então, quando a gente deseja essa experiência com Deus e vai descobrir que o único jeito que a gente vai ter isso é quando se aproximar do outro. Sair de si e se aproximar do outro. Não tem como a gente ter uma experiência com Deus sozinho, sem o outro. Não é que é criticando, né? Mas, lógico, tem as suas caminhadas isoladas que a gente faz para se descobrir, mas eu acho que até isso, né? Essas caminhadas lá em Santiago, ou seja, Damasco. Lá onde a gente... O Paulo em Damasco, né? Você está em busca dessa comunhão.
E a comunhão, quando você bater os olhos na humanidade, como agora a gente está fazendo, né, tendo esse, conseguindo fazer isso ao vivo e a cores, e o mundo inteiro ao mesmo tempo. Então, isso é uma providência divina para nos jogar para um outro ciclo, para a humanidade ir para um outro ciclo. E aqueles que não aguentarem ainda vão ter a sua vez e então vamos todos, né? Então, eu acho que a gente nunca teve uma experiência divina tão grande, que a gente lembre, lógico, como essa, conscientes, né? No terceiro milênio, quando tudo parecia só os Jetsons, né? Que eu até citei hoje, era aquele progresso tecnológico, científico demais, né? Mas tudo voltado para o humano, nada fora do humano. E agora a gente vê que tem a força dos seres humanos e a força maior que provê isso, que é divina. Chame do que quiser o nome, né? Tem vários nomes. A gente chama de Deus porque a gente aprendeu nessa encarnação desde pequeno a chamar de Deus. Então, essa experiência com o outro, a gente não pode se poupar de ter. Não adianta se esconder em casa ou fechar os olhos para o que está acontecendo, mas a gente precisa disso para se sentir experienciando essa religiosidade. Que essa religiosidade ela precisa ser cultivada, ela precisa ser cultuada, e só cada um faz a sua. Né? É uma construção individual. Lógico que o coletivo é que nos impulsiona, mas cada um que determina, eu quero agora. Porque Deus, na sua humildade, ele também não nos ensinou, né, a não romper o livre-arbítrio do outro, nem ele também rompe. Então, isso é de extrema humildade para um ser que a gente não sabe que força é essa, com tamanho poder. Né? Porque normalmente quem tem muito poder quer oprimir, não liberar. E ele se submete a nós. Quando a gente diz que não, ele respeita e diz, tá bom. Às vezes o não fica tão doentio que ele aí joga alguma coisinha, alguma possibilidade, alguma experiência para a gente viver que possa nos despertar para outras coisas, né? Que nos construam e não nos destruam. Então, sempre que a gente pensar em Deus, a gente pensa isso. Quando eu estou me reerguendo, quando eu estou me superando, quando eu estou me liberando daqueles entraves, estou me tornando um ser mais livre, eu estou fluindo o amor de Deus, né? Sempre a gente tem que lembrar, para não se sentir muito poderoso. Eu estava nesse estudo, eu fiquei pensando muito assim em nós, como se fosse assim, você começa um princípio inteligente, tentando materializar um átomo, e aí a gente vai fiquei pensando na energia aqui de uma pedrinha assim que ela está parada, aí a gente dá aquele esforço inicial assim, deve ter alguma coisinha lá fora que é bom, eu faço aquele esforço para sair de mim, aí devagarzinho a pedra começa a rolar, mas ela está cheia de arestas, ela vai ter que ser aparada, né? As pontas vão ter que ser aparadas de vez em quando, para ali num cantinho que o negócio está mais pontudo, eu vou ter vai ter que dar uma... o diamante vai ter que ser lapidado com mais força ali, mas no momento em que ela se alisa ali, ela vai entrando no movimento, e que ela vai girando, vai rolando, assim, tudo vai ficando mais fácil. Aí eu acho que essa consciência que a gente vai criando em nós, de que entrar nesse hálito divino que é maior, mas é maior, não só maior, né? Ele é maior em sabedoria, é maior em amor. E se eu me entregar com confiança nesse movimento e me transformar nesse fluxo aí de transferência, as dores vão ficando muito menores. Os desafios são maiores, mas as alegrias também.
Ai, eu deixo de sofrer, de ficar naquele meu egoísmo. Ai, não foi do jeito que eu queria. Ai, não foi assim. Não, foi do jeito que tinha que ser. E se eu me coloco assim, é do jeito que tem que ser, os caminhos se abrem de uma forma inexplicável, realmente, como Estela colocou. Você não. Que Deus seria esse que coubesse na minha pequenina consciência, né? Então, quando eu me entrego com confiança para esse maior, mas acho que o importante, assim, quando Jesus veio e trouxe um pouquinho dessa amostra que acho que você falou, Estela, a esperança num mundo melhor, a esperança no futuro em que nós seremos mais juntos, que nós nos reconheceremos família no planeta de um todo. Então, acho que essa visão que Jesus trouxe para a gente que nos dá essa vontade de querer dar esse passo a mais, de nos entregarmos com mais confiança, apesar das arestas estarem sendo aí arrancadas às vezes a duras penas. Não, a visão que ele tem da gente. Eu fiquei você falando tão bonito, descrevendo tão bonito isso de Jesus, eu fiquei imaginando que a lição que ele deu, né, do perdão na cruz, onde ele fala para perdoar que nós não sabíamos o que, né, estávamos fazendo, é uma posição totalmente de que somos crianças, né? Naquele momento, exatamente a visão dele conosco não era aquela coisa tipo fulmina todo mundo porque não tem mais jeito, estão perdidos, acabou, né? O raio, a fulmina. Eu fico sempre pensando assim nos pais quando você brinca com os filhos, né, com as criancinhas pequenas assim, a criança vem te dar um soco, você finge que está doendo e cai, assim, sabe, para você ensinar até para a criança que não pode bater, porque se bater machuca e dói. Eu vejo assim, sabe, ele tratando a gente como crianças, né, como bebês, né? Sei que ainda não sabem a força que tem, nem usar o. Jesus exemplificou bem isso na parábola do filho pródigo, né? Quer dizer, o modo como aquele pai, representando Deus, recebe o seu filho de volta com aquela alegria, com aquele, né? Essa parábola aí, a do samaritano, iam totalmente de encontro aos costumes da época para o homem. Então, ali é como se Jesus estivesse mostrando um pai de família agindo como uma mãe. Que a mãe é que tem essa euforia. Ai, meu filho chegou, vamos fazer comida, mata o bezerro. Mulher que tem essas euforias, né? O homem é mais, ainda mais na época. E Jesus mostra isso, um pai de amor a esse ponto, de um filho ter feito o que fez, o outro invejoso, o outro, e ele ali acolhendo e aparando as arestas, como quem diz assim, não, você pode ser melhor. É assim que Deus nos vê, né, Lina? Desse jeito que ela falou. Com esse, olhando para nós e dizendo, bom, isso aí é uma fase, daqui a pouco eles mudam. Vou lá, vou soltar um Covid bem bonito, porque já está na hora de olharem com mais profundidade para a vida. Mas é uma delícia você saber que existe um controle, né? Tem que haver. Né? E nenhum de nós, nem o homem mais inteligente ou mais poderoso do mundo, teria condições de manter uma harmonia universal dessa, né? que nós temos, se não fosse alguma coisa que também o sentimento prevalecesse. É o sentimento que prevalece. Nada material. As coisas materiais são só acessórios, né? Como a gente tem vários. Mas o sentimento é que prevalece. É isso que tem que ser cultivado, é isso que tem que ser aplicado. Né? Essa é a nossa dificuldade, porque ainda estamos muito necessitados de coisas que não vamos ter mesmo, mas como crianças teimosas, como, né, as meninas falarem, eu quero, fica querendo até descobrir que não é bem assim. Né? Por isso que a gente ficava assim, por que Jesus veio ter conosco? Para dormir no chão, para passar com todos aqueles problemas, com aquela turma tão diversa, né, em seus comportamentos, em seu modo de ver a vida. E ele ia assim, porque eu acho que para ele também era muito gostoso isso.
tivesse, né, uma comunidade angélica ali acompanhando ele, ia ser boring demais, ele queria logo ir embora. Mas é você querer ver ao vivo e a cores, né, as coisas acontecerem, eu acho maravilhoso. Não é como aqui no centro, né, somos todos diferentes e isso é maravilhoso, a gente vai se batendo com um, bate com o outro, e vamos crescendo todos, e é muito bom. Diga, menina. Chegamos na hora aqui, né? Eu só queria, para minha parte aqui, terminar. Hoje, eu queria deixar essa mensagem aqui para todo mundo. E somos quase 8 bilhões hoje de vozes no mundo, e Deus não se confunde a escutar a sua. Não importa quantos filhos a gente tem, quando o filho chama a mãe, a gente sabe, né? E às vezes tem 300 crianças, o seu filho te chama, você sabe que foi seu filho. A frase, a gente encerra a noite assim, com essa certeza de que ele conhece antes da gente pedir, né? E ele sempre prometeu para a gente que aquilo que a gente, aquilo que as nossas necessidades, né? Não aquilo que a gente quer às vezes, mas as nossas necessidades, ele vai sempre estar atendendo para a gente, com a gente. Então, essa frase sua, quando você mandou mais cedo, eu já tinha achado assim, não tem mais nada para falar. Dormir com essa frase, sabendo de que ele conhece a minha voz, é tudo de bom.